Pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Karina Wagner e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou conversar com vocês sobre as minhas leituras recentes. Eu tô fazendo de uma forma diferente, em vez de atualizar vocês mês a mês, né? Então tem que definir uma quantidade exata de livros para falar naquele mês, de repente não conseguir concluir as leituras que eu gostaria para fazer um vídeo, não fazer essa questão de cobrança tão grande na quantidade de livros lidos para definir para um mês. Eu tô propondo aqui atualizar vocês, assim, quando eu juntar 4 livros lidos, 5 livros, aí eu venho falar com vocês. Vai depender também de quão profundo vai ser essa leitura, né? O quanto eu acho que eu gastar de tempo para falar com vocês, para o vídeo não ficar tão extenso. No caso aqui desse vídeo, eu juntei 4 livros lidos, acho que dá um bom material pra gente conversar. Lembrando sempre que eu adoro conversar depois aqui com vocês nos comentários, então vocês vão assistindo, vão comentando se tem interesse em ler, se já leram, já leram outras obras do escritor, enfim, no final do vídeo a gente vai conversar mais detalhes sobre isso. E também lembrando sempre que todos os links vão estar todos detalhados aqui no box de informação. Também se inscreva se é novo por aqui, não esqueça da joinha, compartilhar o vídeo, aí passa a aparecer essa opção, enfim, todas aquelas avisos de início de vídeo. Vou começar então falando com vocês de Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Para quem me conhece aqui, já está acostumado com o canal, sabe como eu amo clássico, como eu gosto de literatura russa. E Dostoiévski até então eu só tinha lido Noites Brancas. Tenho que confessar para vocês que eu amo Tolstói, então a forma, o sentimento que ele coloca nos livros, assim, eu sou muito fisgada pelo Tolstói, então tanto que meus livros favoritos da vida, Ana Karenina, Felicidade Conjugal, são incríveis pra mim. E do Tolstói, então, eu só tinha lido Noites Brancas e fazia muito tempo. E Noites Brancas pertence à primeira fase ali do Dostoiévski, e Memórias do Subsolo, na verdade, escrito em 1864, ele representa uma fase de mudança ali na escrita do Dostoiévski, e que vai trazer aqueles novos livros dele, como Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, O Idiota, esses grandes livros dele, que são muito mais falados nesse caso, com personagens com esse cunho muito mais filosófico, né? Ele colocar essas questões filosóficas mesmo, esses pensamentos nos personagens. Então, nesse livro aqui, a gente tem muito essa representatividade, nesse caso, com essa história curta, mas ela é bem densa no sentido que ela dá um certo trabalho para ler, e não porque eu falo que a escrita em si é difícil, mas porque você vai perceber uma certa identificação ali que vai te assustando e você vai ficar na dúvida se aquilo vai te fazendo talvez um certo mal, alguma coisa do tipo. O que acontece? Quando Dostoiévski escreve esse livro, ele passou por umas situações na vida dele em que ele foi condenado à morte, mas aí na hora que ele estava para ser morto ali naquela fila de fuzilamento e tal, a pena dele, né, é alterada ali e ele é destinado a fazer trabalhos forçados. Então ele estava passando por uma situação ali muito ruim na vida dele. Então é nesse contexto que esse livro é escrito, né, Memórias do Subsolo. E aqui nós conhecemos o quê? Um narrador, personagem que não tem nome. A gente sabe que ele é um ex-funcionário público e ele está em torno ali dos seus 40 anos. Esse livro é dividido em 2 partes. A primeira parte é justamente esse homem aí, num monólogo aí totalmente introspectivo, falando dos seus pensamentos. Então ele vai assim bombardear a gente com vários pensamentos, em que você vai ver um homem ali mau, como ele mesmo se define como um homem mau, um homem ali, um homem rato, né, que tem pensamentos maldosos, e você vai ver aquele ser assim, que você fica, sabe, incomodada demais quando você está lendo, uma pessoa com pensamentos e com ações e com questionamentos que vão te deixando, sabe, incomodados. Ele te incomoda bastante e ele faz isso intencionalmente, então ele vai expondo isso. Então é um pouco menos do que a metade do livro, né, bem dividida a primeira e segunda parte. Então é isso que a gente vai encontrar. Então muito do que ele pensa dessas questões assim, como se diz? Ele defender o livre-arbítrio, mas na questão bem de que você tem a liberdade para fazer tudo o que você quiser, mas sem a questão de colocar um limite, por exemplo, independente de aquilo poder fazer mal ao outro. Então ele defende justamente você poder fazer o que você quiser
sem nenhum... é uma barreira ali, né? Então tem um livre-arbítrio, mas você sabe que você põe os seus limites, né? Você sempre que sabe que você não é pra você... seu limite termina, né? Quando começa, aquilo vai afetar o outro. Na verdade, aqui não. Então, esse homem do subsolo, ele se define aqui no início e você fica assim, confuso, porque ele é extremamente contraditório, que de fato o ser humano é assim, altamente contraditório. Ele começa assim, olha, justamente é o início do livro, e vocês vão poder ver por essa página, no conto de anotações tem esse meu livro, é realmente uma leitura que assim, eu mergulhei muito, e olha aqui, ó, sou um homem doente, um homem mau, um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Aliás, não entendo o níquel da minha doença e não sei ao certo do que estou sofrendo. Não me trato e nunca me tratei, embora respeite a medicina e os médicos. Ademais, sou supersticioso ao extremo. Bem, ao menos o bastante para respeitar a medicina. E aí depois ele vem falando, não sei se quero me tratar, mas e apenas de raiva. Então é uma pessoa que não... Ele vê a dor como uma forma de prazer, tanto para si, como a dor própria vai trazer prazer para ele, e também aquela questão de que a dor dele infringe uma dor no outro, seja por agonia que ele sente, seja porque uma pessoa gosta muito dele, digamos assim, e aquilo ali pode estar incomodando a pessoa que gosta de você, né, porque tá te vendo mal, uma situação ruim, não é? Com uma doença, por exemplo, então você não gosta de ver aquela pessoa sofrendo, mas aquela dor que ele sente, aquilo ali, sabe, traz algo muito prazeroso. Então não só sentir dor, sentir prazer pela dor em si, mas no que ela infringe aos outros, porque ela também vai infringir dor aos outros, seja por incômodo, seja porque ela também tá se compadecendo demais com você, porque ela gosta de você. Então, justamente, só que aí ele vai falar que ele é mau, mas ao mesmo tempo, na próxima página, ele vai falar assim, menti a respeito de mim mesmo quando disse, ainda há pouco, que era um funcionário maldoso. Menti de raiva. Eu apenas me divertia, quer com o solicitante, quer que o oficial, mas na realidade nunca pude tornar-me mal. Então ele está sempre se contradizendo. E com isso, nessa forma que ele vai te colocando nesse monólogo ali, expondo as ideias dele, isso é logo no início. Então você, peraí, ele está dizendo que ele é mal, mas não é, ele está brincando comigo? O que é isso que ele está falando? Então você se pega nesse início justamente com essa dificuldade, mas como eu disse para vocês, não é na escrita em si, mas na forma como é construído toda essa narrativa e tudo com um bom propósito justamente para isso. Então, e a gente tem umas coisas assim que a gente vai sentindo ali, talvez uma identificação, e isso vai te assustando, porque aquele personagem não era, né, aquele anti-herói. Você não quer se identificar com o vilão da história, né? A gente quer se identificar sempre com o mocinho, com aquela pessoa, sabe? Que tem os ideais, que tem aqueles sentimentos bons, mas a gente acaba, nem que seja por uma linha, se identificando com esse personagem. Então, isso é a primeira parte do livro, mas a segunda parte do livro, ele vai se tornar uma leitura muito mais... você vai ter uma visão melhor do que está acontecendo, dessas ideias que nessa primeira parte você vai ficar com aquelas ideias meio soltas, o que ele está querendo dizer com isso. E a segunda parte, ele vai meio que demonstrar esses pensamentos dele de superioridade, de querer igualdade, inferioridade, a questão de como que ele se posiciona. Então, a segunda parte é denominada tipo uma novela, algo assim, a propósito da Neve Molhada. Então ele vai usar 3 episódios que ocorreram com ele, aí ele vai usar 3 episódios que ocorreram na juventude, então vai voltar no tempo, lá na época lá dos seus 20 anos, 3 situações que ocorreram para exemplificar esses pensamentos, o que levou ele a ficar desse jeito, a pensar dessa forma, né? Então, a estar nesse subsolo da mente humana. Quando se refere ao homem do subsolo, né, no caso, Memórias do Subsolo, é justamente isso. É o subsolo da mente, né, de você se colocar neste lugar. E então vai acontecer episódio, por exemplo, em que ele quer ele quer dar um soco, ele quer entrar num bar não para se divertir, mas ele quer dar um soco na cara de alguém, por exemplo. Ele tem esse intuito. Então,
e do nada ele quer se esbarrar com essa pessoa na rua, ele cisma e ele quer duelar. Eu acho muito engraçado, eu adoro isso nos livros, né, nos clássicos russos, assim, que você vai lendo, tem a questão de duelo inserida, é sempre muito divertida. E aqui, no caso, você sabe, é uma pessoa que sabe que tá se enfiando numa furada, mas ele quer se enfiar de propósito. Então vai encontrar também uma parte que eu achei bem interessante também, quando ele encontra um grupo de amigos ali da infância dele e tal, e que eles vão sair pra jantar porque tá se despedindo de um dos amigos ali, um cara que ele não se dava bem, mas ele quer participar desse jantar, meio que ele se convida ali, e acaba que ele chega num outro horário ali, porque eles fizeram uma gracinha talvez com ele ali, de que marcaram com outro horário, né? Então ele chegou mais cedo do que precisava ali, e ele se vê naquela situação, né, de que ele quer pertencer àquilo ali, na verdade, mas ele quer dizer que não, que ele repugna aquilo, então ele quer sempre se sentir superior ali, mas ao mesmo tempo ele quer aquela igualdade, ele quer aquele pertencimento. Então você consegue perceber nessas três situações, né? Então a terceira seria o encontro dele com a meretriz, em que ele quer dar lição de moral para ela, fala que vai ajudá-la e tal, mas ao mesmo tempo tá ofendendo, porque ele quer também sentir essa questão da superioridade dele, então tem muito essa questão de inferioridade barra superioridade. Então são 3 episódios bem interessantes, que aí vai te ilustrar bastante sobre os pensamentos que ele apresentou ali, metralhou você naquele monólogo extremamente intimista, e que você pode ter ficado confuso, mas você vai ter uma ideia muito melhor do que ele está pensando aí nessa segunda parte, justamente com esses atos, né, com essas demonstrações que ele vai dando ali. Então aí você vai entendendo aquele ser humano ali, o que tá falando, e você vai, como eu disse pra vocês, o que choca muito é que pelo menos uma linha desse livro, alguma coisa ali, algum pensamento, uma hora vai te falar, epa, alguma vez na vida eu já pensei assim, ou você conhece alguém que já pensou dessa forma, e é isso que assusta. A gente não tá preparado, né? O homem não tá preparado, assim, então, para se ver nu, despido, né? Na frente dali do espelho, diante de todas as suas frustrações, diante de todos os seus, sabe, os seus problemas, de todos os seus pensamentos, porque muitas vezes a gente pensa, só que aquela questão do livre-arbítrio, que a gente sabe que tem certas coisas que a gente pode, mas a gente fala que aquilo ali, não, peraí, isso não é pra gente falar. Então a gente não extrapola, a gente não fala na cara das pessoas. Se bem que tem pessoas que, né, principalmente usam desse meio aqui da internet, utilizam um fato de que a gente vem aqui, faz um vídeo, por exemplo, ou posta alguma coisa, tem uma vida, de repente, mostra um pouco da nossa vida em si, aí vem alguém ali e comenta algo, porque se julga no direito de se comentar, não pensando que aquilo pode fazer mal ao outro, né? Apesar de acontecer essas coisas. Mas na verdade a gente pensa muitas vezes, então às vezes vocês estão assistindo aí, vocês estão pensando alguma coisa a respeito da minha pessoa e tal, mas vocês vão pensar assim, não, peraí, isso não é legal de comentar, isso não vai ser legal de fazer. E aí não faz, então vocês não vão extrapolar isso. Mas vai ter pessoas também que vão comentar alguma coisa desagradável, que é o que esse homem aqui do subsolo ele é, um ser extremamente desagradável. Então você sentir talvez que em algum momento você tem uma questão de, não é de compatibilidade, mas uma questão de você se reconhecer ali, de você ter alguma questão desse pertencimento, né? Dessa questão de você se enxergar em algum momento ali, isso te gera um mal-estar muito grande. Então é isso que a gente vê que esse narrador, a gente fala, esse desagradável, esse narrador muito desagradável. É desagradável, claro, uma pessoa que fala que gosta, né, de infligir dor ao outro, gosta, né, que se intitula, né, se denomina como um homem mau. Então, realmente, ele vai te causar um mal-estar, principalmente quando você, em algum momento, você percebe, não, epa, eu sou parecido com essa pessoa, não é possível. Então, realmente, é uma leitura que me surpreendeu bastante. Eu não me conectei no sentido como eu me conecto ainda nas obras do Tolstói, que eu saiba aquele sentimento. Talvez seja fruto justamente disso que eu falei, de você ter aquela sensação, mas será que eu me conectei tanto a essa obra? Mas da forma como que eu fiquei, assim, querendo entender, querendo estudar mais cada coisa, assim, consultar outros livros que eu tenho, por exemplo, Lições de Literatura do Nabokov, outros livros que vão falar justamente desse livro do Dostoiévski. Eu me procurei, assim, nessa imersão desse livro aqui,
Eu falei, não, esse livro mexeu comigo. Tanto que eu terminei esse livro, é daquelas leituras que acontece isso comigo, sem saber se eu tinha amado, 4 estrelas, 5 estrelas, qual é a minha nota para esse livro? Eu fiquei assim, deixei no ar ainda, mas sim, é um livro 5 estrelas com certeza, né? A Dostoiévski escreve maravilhosamente bem. Esse livro realmente tem tudo que ele representa e também o quanto eu me... É difícil você falar que se conectou a esse livro, então eu acabei de falar isso no vídeo aqui com vocês, mas realmente você fala assim, como a gente conecta com um livro que um cara fala que é assim? Mas enfim, realmente é um livro que eu gostei muito de ter lido, uma baita de experiência. E esse aqui é daquelas leituras que na releitura vai crescendo cada vez mais, porque já me alertaram para isso. Então, é um livro que daqui a alguns anos eu pretendo com certeza reler. E isso aqui faz eu sair assim, eu quero ler mais Dostoiévski, eu quero mais entender esse homem que fazia muito tempo que eu não li e falei, uau! Então, eu fiquei até assim, gente, qual que eu leio agora? Crime e Castigo? Irmãos Karamazov? Não, mas talvez Crime e Castigo vai trazer esse lado desse teor psicológico que ele coloca aí nos personagens dele e tal. Com questões aí psicológicas, filosóficas, de usar bastante desses elementos. Você aí, se tiver alguma dica aí pra me dar, pode colocar aqui que eu adoro saber também de que vocês compartilhem dicas aí comigo, tá bom? A próxima leitura que eu concluí, e essa aqui eu devorei, Trocas Macabras, do Stephen King. Gente, que livro maravilhoso! E calma, se você tem assim um receio de ler Stephen King, porque ele tem aquela questão do terror, sim, esse livro tem cenas de terror, tem algumas cenas dessa forma, mas calma, porque esse livro ele vai muito além disso, vai mostrar, ele tem um papel assim muito grande de mostrar como o King, por que ele é conhecido dessa forma, porque tem tanta gente que ama ele, porque ele é o King mesmo, porque você se depara com um livro assim maravilhoso, pra mim um dos melhores livros que eu li do Stephen King. Eu ouço dizer que é o melhor livro que eu li do King. Não li tantos livros do Stephen King, mas já li de alguns queridinhos como Misery, Iluminado, alguns outros dessa forma. E esse aqui pra mim, nossa, que maravilha! Ele tem vários elementos fantásticos, tá? Ele é um livro de quase 700 páginas. Ele é dividido em 3 partes, então eu até coloco aqui mais ou menos as partes quando eu vou fazer essa leitura. E ele tem bastante personagem, tanto que eu tava fazendo até uma página aqui com anotações dos personagens. Esse livro ele se passa em Castle Rock. Inclusive, nessa edição aqui da Biblioteca Stephen King, que sempre elas têm uns extras no final, ele tem um mapa aqui de Castle Rock, que só que é um mapa sobreposto, porque das histórias que se passam em Castle Rock do Stephen King. Então, você vai encontrando ali lugares que foram mencionados em outros livros dele. Também lembrando que este livro aqui contém spoiler de algumas obras dele, principalmente de livros como Cujo e A Metade Sombria. Eu não li esses livros e eu fui com conta e risco, eu já sabia disso, que algumas coisas desse livro aqui são mencionadas e vão ter spoilers assim bem diretos, mas como é que é um livro que tem tantos personagens, tantas nuances aqui, tantas coisas assim, e eu desde o ano passado eu queria muito ter lido esse livro, e eu fiquei assim, cismei muito com essa história, porque ele tem a questão de um pacto fáustico envolvido, e isso eu gosto bastante na literatura. Eu falei, não, vou ler assim mesmo, não vou esperar ler Cujo, Metade Sombria pra ler. Apesar de ter terminado esse livro, eu falei, eu quero ler esses livros, porque eu fiquei muito interessada, porque são personagens aqui que são ditos de alguma forma aqui. O que nós temos aqui, então? A forma como é construída, gente, é muito bom esse livro, que maravilha. Aqui nós temos uma loja que vai ser inaugurada nessa cidade aqui, né, de Castle Rock, que é artigos indispensáveis. Então, o Sr. Gaunt, ele chega nessa cidade, então uma loja ali de artigos indispensáveis, uma loja com todo verde, ela chama a atenção dos moradores dessa pacata cidade pequena e famosa aí de Castle Rock e conhecida dos livros aí do Stephen King. E aí, os moradores ficam assim, o que será que vai abrir ali? O que é? Sobre o que é isso? Né? E ao mesmo tempo, assim, nessa primeira parte do livro, que é a maior parte, você se depara com personagens. É uma enxurrada de personagens, e é por isso que, inclusive, eu fiz um código de cores. Nem sempre eu faço um código de cores para os livros, então às vezes eu uso só uma cor ou duas para marcações, mas nessa aqui eu quis separar o código de cores aqui para o livro, porque eu achei bem interessante para fazer isso, inclusive para eu me achar depois
na leitura, e principalmente em relação aos personagens. Então, toda vez que aparecia personagens, alguma característica de um personagem, eu coloquei a flagzinha laranja. Quando aparecia coisas relacionadas a Pacto Fáustico, até a flagzinha verde. Alguma passagem falando sobre Castle Rock azul, e alguma coisa assim bem importante, assim, algum acontecimento, eu botei a flagzinha roxa. Então a gente vai conhecendo os personagens, as relações entre eles, dos vizinhos, os que gostam um do outro, os que se odeiam ali, que já tem uma briga entre eles. Então tudo isso a gente vai conhecendo ao mesmo tempo que esse Sr. Gaunt, com essa loja aí, ele vai despertando curiosidade e interesse e vai aparecendo as primeiras pessoas nessa loja. O que consiste nessa loja? Artigos indispensáveis. Mas será que eles são mesmo indispensáveis? A pessoa chega lá com curiosidade e se depara com objetos meio assim, um card de beisebol, cachimbo. São objetos assim, parece uma loja de antiguidade, alguma coisa do tipo. A gente não sabe se definir, mas parece que cada morador daquela cidade vai encontrar um objeto ali de desejo, que ele faria qualquer coisa para conseguir aquele objeto. Aí você que está me assistindo aí me conta qual item que você visse numa loja como essa de artigos indispensáveis, você faria qualquer coisa para tê-lo em suas mãos, mas qualquer coisa mesmo. Então é isso que ele vai fazer aqui nesse livro. Então tem um menino que ele vai entrar ali, isso é logo no início, tá? E ele vai querer um card de beisebol. Então é algo praticamente sem nenhum valor material em si, mas para ele aquilo representa muita coisa. Então, muitos desses objetos são assim, são objetos sem altos valores materiais mesmo, assim, não é uma coisa cara, mas para a pessoa em si ela tem um alto valor. E a pessoa, quando vê aquele objeto, ela quer ele, ela deseja ainda mais. Só que para tê-lo, ele sempre faz por um valor assim que a pessoa consegue pagar. Mas ele é dividido em duas partes esse valor. Um valor monetário, claro, mas o outro valor, ele fala assim, faz uma peça com alguém, nada demais. E aí a pessoa acaba que ele faz de uma forma, aqueles olhos ali, também falando dos olhos, das mãos desse Sr. Gaunt, ele te envolve que a pessoa nem tá nem assim, tá bom, ok, nem quer saber muito bem, uma brincadeira com alguém, não vai fazer mal não, imagina, não vai fazer nada não. E a pessoa tá tão envolvida que quer aquilo ali. E ela fica tão preocupada em perder aquilo, que ela não quer nem mostrar para as pessoas, ela fica escondendo aquilo na casa, ela fica com umas atitudes assim meio estranhas, né? Então, aos poucos, ele vai cada vez mais, novos moradores vão fazendo negociações com o Sr. Gaunt. Só que com isso, várias pessoas vão pegando peças em outras pessoas. Então, aí vai fazendo você querer ler mais aonde isso vai dar. Qual efeito isso vai fazer nessa cidade? O que depois, então, aonde isso vai levando é muito interessante, porque no final essas pessoas estão fazendo um pacto fáustico, um pacto com o diabo. Então, elas estão vendendo a alma delas em troca de algo que elas querem muito. Mas elas querem muito isso mesmo? Esses artigos, eles são indispensáveis mesmo? Então o King aqui, ele mostra muito essa questão do consumismo. Então, como eu falei pra vocês, antes de continuar falando em relação a essa parte do consumismo, aqui você vê uma história, sim, de suspense, uma história de terror. Você vai ter, sim, passagens ali sanguinárias ali, algumas passagens dessa forma, com um terror ali. Mas o que impressiona bastante é que o livro vai muito além disso. Ele tem várias camadas aqui que você pode olhar. Então você pode olhar isso querendo só saber o que vai acontecer nessa cidade, o destino dela e tudo, dos personagens, essas questões, essas brigas, o que vão levar, essas brincadeirinhas que vão fazer com outros personagens. Então isso é uma camada, uma das camadas. E depois tem aquela questão que o que o King quer dizer com isso? Então, esses artigos indispensáveis, essa crítica a um consumismo, em que você talvez entra naquela loja só para conhecer mais um objeto ali que chama atenção, seja porque ele está com valor barato, talvez, né? Porque você pode comprar ali, porque você já vai saber de outros moradores que o Sr. Gaunt, ele tem uma negociação bem tranquila, que foi muito bom fazer negócio com o Sr. Gaunt, que é tranquilo de fazer, e que você possivelmente consegue comprar, e que o quanto a pessoa ficou feliz. E também a gente vê aquela questão de quanto a gente quer, inclusive o Sr. Gaunt vai falar isso, quando a gente vê que aquilo ali é difícil de você ter, porque às vezes tem uma amiga sua ali daquela cidade que também deseja o mesmo objeto que você, como por exemplo os óculos ali do rei, no caso ali do Elvis Presley. Então tem algumas questões nesse sentido
em que vai gerar aquele artigo realmente você deseja tanto assim mesmo, você faria tudo por ele, mas são objetos ou porque eles trazem sensações, eles suprem coisas que você esteja faltando na sua vida. Então, talvez aquele objeto, ele vai suprir algo em você. Então, talvez quando a gente tem esses atos de compras impossíveis, né, que acontecem, a gente está querendo suprir algo que está faltando, algum sentimento, algum acolhimento. Então, é isso que essas pessoas estão vendo nesses objetos. Elas estão vendo uma forma de se sentirem acolhidas, porque também eles provocam uma sensação nessas pessoas que meio que se transportam para algum lugar ali. Então, você vai ter relatos ali, umas cenas em que a pessoa, ao pegar naquele objeto, ela se imagina naquele outro. Então, o menino ali que ficou fissurado por um card de beisebol, aquele card de beisebol simples, tem o nome dele, né? Tem pelo menos o Brian ali. Então, ele fica, nossa, será que isso é um sinal? Ou, nossa, ele é pra mim. A pessoa se sente, sabe, importante daquela forma. E aí, ele pegando naquilo, ele se sente que o jogador de beisebol meio que autografando para ele, entende? Então é isso, o valor que nós damos a essas coisas. Então, quando a gente deseja, e ele vai induzindo você a isso. O Sr. Gaut falando narrando isso, e também quando ele vai induzindo aos personagens ao quanto eles desejam isso. E também aquela questão, até que ponto você faz para conseguir algo que você deseja, no sentido que essas pessoas, elas no primeiro momento, elas não prestam atenção. Na hora que elas têm que desempenhar essas tarefas, elas vão fazer, claro, porque elas não querem perder esse objeto ali que te dá um conforto, mas que no momento ali elas sentem que estão fazendo algo errado, elas não se sentem bem com aquilo, mas depois passa. Então, aquela questão de que, né, essa forma de separar isso, né, de que você faria tudo mesmo para conseguir algo, e esse algo nem tão importante é. Então tem vários dilemas bem interessantes, dá muito pano na manga para conversar sobre esses temas que o King aborda nesse livro, é sensacional. E tem aquela questão, como eu disse para vocês, o terror, então esse pacto fáustico. Então essa questão do pacto fáustico realmente me conquista muito na literatura. Eu quero ler outros grandes livros também que tem esse assunto envolvido, mas realmente isso aqui foi o que me chamou muita atenção para esse livro, muito bem escrito, assim, fantástico, a forma que vai envolvendo tudo, inclusive o King levou 3 anos para concluir esse livro, então realmente é uma quantidade de personagens bem grande, mas tranquilo que vocês não vão se perder, então vão marcando ali, vão fazendo conexões, de que um personagem tem a ver com o outro, e quem pegou peça em alguém, o que eles fizeram. Então você vai lendo, você vai se sentindo, você se sente ali morador dessa cidade, ali desses personagens, conhecendo todo mundo ali numa cidade pequena, como todo mundo é dessa forma. Então uma leitura assim fantástica mesmo, eu amei demais. E, claro, 5 estrelas, favoritadíssimo esse livro. E um outro aqui que foi, assim, favorito da vida, gente. Que livro maravilhoso. É Covardes. Então, do Henry Swenkiewicz. Não sei pronunciar esse nome. Mas, gente, esse livro, ele... Quando eu senti, eu tenho muito isso, de sentir quando o livro vai se tornar um favorito da vida. Então, quando eu percebi, quando eu li sobre esse livro, né, de que Covardes é o encontro ali do apóstolo Pedro, quando ele está fugindo de Roma, é o momento que vai falar nessa história aqui, e encontra Jesus Cristo e pergunta, Covardes Domini, né, onde vais? Quando ele pergunta, o Pedro pergunta a Jesus Cristo isso, e ele diz que está voltando para Roma para ser crucificado novamente, já que Pedro está fugindo disso, eu falo, nossa, esse livro tem algo muito assim, muito bonito. Não sei, cismei muito com esse livro desde o final do ano passado, quando eu vi esse livro, acho que foi isso, foi nos 12 livros para 2025 da Tati Feltrin. E aí eu falei, eu adquiri no final do ano passado, e aí eu sabia que eu ia ler esse ano, e aí quando saiu a resenha dela, eu falei, nossa, esse livro com certeza, e aí eu mergulhei demais nessa leitura também. E assim, vamos conversar o que acontece nesse livro. Ele se passa na Roma de Nero. Então ali logo já aconteceu, né, a crucificação de Jesus Cristo. Então nós vamos ter personagens como o apóstolo Pedro, como o apóstolo Paulo, temos Petrônio também, então estamos nessa época. Então essa Roma aí com muito luxo,
com muitas questões disso, né? Então o Império também em declínio ali, com essa questão da moral, com a questão dos valores. E também temos os cristãos, então temos os patrícios romanos e esses cristãos. Então tem o Marco Vinícius, ele tá voltando de viagem, ele é sobrinho do Petrônio, um escritor de Satírico, e ele, ao retornar ali, ele vai parar numa casa e tal, ele vai se apaixonar pela cristã Lígia. Ele não sabe, claro, que ela é cristã, então ele é um patrício romano e tal, tem outros pensamentos, tem outras questões, e aí vai se deparando com isso. Então ele a quer para ela, ele deseja ela de alguma forma, assim, que vai contra total aos costumes dela. Então, aos poucos, a gente vai percebendo isso, dessa questão do que ele quer. Ele quer porque ela está rejeitando ele, ela está de fato rejeitando, o que está acontecendo. Então, tem alguns acontecimentos ali no início que fica meio que... não é na mesmice ali, mas você fica com raiva desse Marco Vinícius, você fica assim, nossa, sabe? Mas ele vai mostrando ali que vai acontecendo muito a questão da fé. A questão de que tem passagens aqui tão lindas, como a redenção de personagens ali, momentos assim maravilhosos. Tem a questão que vai você chorar bastante, porque são a perseguição aos cristãos que o Nero vai decretar. Então, justamente tem questão do incêndio de Roma, então tem perseguição aos cristãos, então tem várias cenas assim de você ficar assim impactado mesmo, são cenas fortes, de você chorar mesmo ali, de você ficar triste com aquelas cenas de questão da perseguição mesmo, de atos que ele vai fazendo ali só para ter divertimento próprio, para se envaidecer, para divertir a população. Então tem cenas muito tocantes ao mesmo tempo que a gente tem isso. Então esse livro vai muito além desse romance do Marco Vinícius pela cristã Lígia. Ele vai muito além de um romance aí histórico, um grande épico cristão, mas ele é muito mais do que isso. Ele vai falar muito da questão da fé, da questão de você persistir mesmo em momentos adversos, de você nunca, de você não abandonar a sua questão de fé, você não abandonar os seus princípios, de você lutar por o que você acredita nesse sentido. Então, a Lígia, ela, por mais que tivesse se apaixonado pelo Marco Vinícius, ela não estaria disposta a abrir mão da fé dela, dos valores dela, do ensinamento de Cristo por amor desses. Então, o que ela coloca, os ensinamentos são lindos de você ver. A forma como o Pedro, ele vai, os discursos de Pedro, tanto para os cristãos, quanto justamente os diálogos que ele tem com Marco Vinícius, ali explicando o porquê de questão de perdoar, por exemplo. Mas como assim é possível? Como as pessoas não estão com medo dessa perseguição, né? Elas têm medo, mas no momento que elas têm essa fé, elas ficam de uma forma mais calmas com aquilo ali. Então, a questão de cena ali justamente de matança mesmo aos cristãos e a população ali, se divertindo com isso, e essas pessoas olhando para o céu, orando, isso é muito lindo. Então esse livro aqui tem ilustrações belíssimas, tem algumas passagens aqui que você fica extremamente tocado, porque vai ilustrar justamente esses acontecimentos belíssimos. Então assim, é uma leitura que te envolve demais, muito bem escrita, você se sente muito esse ambiente mesmo. Só porque eu tô procurando aqui as imagens, eu não tô encontrando, mas são de vários momentos desse martírio aí, desse sofrimento aí, que realmente você fica... Aqui tem, por exemplo, a cena do Quo Vadis Domini, por exemplo, que é muito lindo. Tem também a questão... Assim, tem vários momentos que eu fiquei... Aqui, ó, do apóstolo Pedro. Então, são várias ilustrações que vão dando representando muito a obra, ele vai deixando você cada vez mais imersa nessa obra. Inclusive tem um trecho aqui que é muito lindo, olha. Até a iminência dos suplícios deixara de provocar-lhe pavor. Sentia que era possível atravessar um martírio absorto em meditação, com os olhos fixos em algo além. Tinham a impressão, ambos, de já estarem cercados pela eternidade. Espargindo amor, falavam de seu carinho no futuro, de sua vida em comum, não na terra, mas no além-túmulo. E se às vezes seus pensamentos voltavam-se às coisas terrenas,
trocavam palavras de viajantes que, antes de partirem para uma longa viagem, ocupam-se dos últimos preparativos. A parte disso, a paz os envolvia. A mesma paz que envolve duas lápides nos desertos do esquecimento. Seu único desejo era que o Cristo não os separasse, mas a convicção de que ele atenderia às suas preces afirmava-se neles cada vez mais, e tinham-se posto a amá-lo, como ao laço que os uniria em infinita felicidade e em paz infinita. Ainda na terra já se desfaziam da poeira terrestre. Suas almas faziam-se puras como lágrimas. Ante as ameaças da morte, entre miséria e sofrimento, naquela cátedra da prisão, para eles o céu já chegara, levando pela mão já salva, já santificada. Então você se depara justamente com isso, de você sentir paz, de conforto, da questão da fé mesmo. Então são passagens assim belíssimas, lindas, então não tem como você não se impressionar, não se impactar com essa leitura, você não se sentir tocado, modificado. Então justamente você vai se deparar com um personagem ali que você não podia ver redenção, imaginar uma redenção possível para ele, e tem redenção sim. Mais de um personagem, inclusive, vai ver isso. Inclusive, assim, não chega a ser uma redenção, mas uma questão envolvendo respeitar e de ficar perplexo como que essas pessoas não se abalaram diante de tais acontecimentos, de como deixaram que essa fé as alimentasse. Então, assim, é lindo demais esse livro. E, assim, leiam, e eu recomendo fortemente. Vocês vão ver panfletar esse livro bastante, porque sim, ele entrou entre os favoritos da vida demais da conta. Favorito do ano, com certeza, mas da vida, porque é um livro muito lindo de ser lido. Até então, leituras maravilhosas que eu fiz nessas 3 grandes leituras. E aí, pois bem, veio uma decepção. Talvez estava com altas expectativas. Foi minha 4ª leitura que eu vou comentar com vocês, Conclave, do Robert Harris. Vou deixar então a capinha dele aqui. Eu li em e-book, então eu sempre falo para vocês que eu tenho uma leitura ocorrendo aí no Kindle, que eu gosto de fazer antes de dormir. Então uma leitura que é tranquila de ser feita, mas eu li devagar porque eu só li antes de dormir. Então foi uma longa prestação aí da leitura. Mas, pois bem, me chamou a atenção, claro, ele inspirou a um filme indicado ao Oscar. Gosto muito desse tema aí, meio Dan Brown em Anjos e Demônios, por exemplo. Então, alguma coisa que acontece ali em Roma, ali no Vaticano, alguma conspiração. Então, Conclave me inspirou muito a questão desse livro, algum acontecimento nesse sentido. E também, assim, primeiramente, eu dei 3 estrelas. Acho que são 3 estrelas, digamos assim. Não que isso vai impactar tanto, não é para influenciar vocês nesse sentido, mas só compartilhando aqui, porque eu fui com umas expectativas muito altas. E eu quero muito assistir ao filme, porque acredito que esse é o caso que o filme vai ser melhor do que o livro. Acredito eu, mas apesar de que o livro ele te dá muitos detalhes ricos ali, no sentido que você se sente andando ali na Capela Sistina, você se sente no Vaticano, você se sente ali dentro daquele conclave acontecendo. O Papa morreu, então começa-se com conclave, então você tem ali os possíveis cardeais a serem eleitos papas. Você tem, por exemplo, o cardeal Lomeli, responsável então para organizar esse conclave. Então você vai se deparando com detalhes muito ricos, que você vê que o autor ali, ele pesquisou muito isso. Então você tem descrições de como ocorre o conclave, de como que eles vão sendo, quantas vezes eles estão sendo feitos, mais ou menos acontece, assim, você consegue uma eleição depois de tantas, de 3, no máximo 5 reuniões, mas esse ali estava numa situação que parece que vai ou não vai, em que eles não tinham grande favorito. Como que estabelece isso? Você vê uma grande diferença entre igreja e Deus. Então eles rezando justamente para conseguir uma indicação, no sentido de encontrar um bom representante ali. Então você vê muito isso, você vê muita conspiração envolvida, você vê muito desse jogo de política, de corrupção envolvida na igreja ali. Então, cardeais que defendem pontos de vista diferentes, e você se pega nisso, nessa rede também de conspiração, algumas coisas que acontecem ali escondidas e vão tendo revelações. Então, um livro extremamente que te envolve nisso, ele te dá muitos detalhes, então, desses acontecimentos que eu tenho muito interesse. Eu gosto dessa temática, e então ele te dá muita informação. Ele tem muito isso.
Porém, eu tava achando que ia ter umas reviravoltas de um jeito, mas depois eu falei, não sei, tá muito devagar nisso, tá muito repetitivo isso e tal. Não sei, pode ser da forma que eu li, muito devagar, como eu disse pra vocês no Kindle, pode ser que isso tenha impactado a minha experiência. Ele tem essa questão justamente de uma leitura bem assim, que te fisga para você ler rápido nesse sentido, porque é meio que um thriller ali, religioso, uma coisa meio assim, com um viés político e tal. Então pode ser que isso tenha impactado assim na minha leitura. Então eu tava com mais expectativas mais altas, talvez eu tenha perdido isso pela forma do como foi feita a minha leitura. Mas eu achei a leitura muito boa, só que eu esperava mais, então talvez isso, as minhas expectativas tenham sido frustradas. Mas 3 estrelas pra mim é um livro muito bom, sabe? Não é um livro que, nossa, eu quero reler, eu quero tê-lo, mantê-lo na minha estante. Inclusive eu li, eu tinha adquirido ele na Semana do Consumidor, eu tava lendo e-book, e eu falei, eu vou querer esse livro porque eu sei que eu vou gostar desse livro. Aí quando eu falei, não, eu tenho certeza que eu não vou querer reler esse livro e tal, apesar de ter muitos, como eu disse pra vocês, muitos detalhes riquíssimos sobre como ocorre o conclave, como ocorre essas questões mesmo, muito interessante. Isso aqui eu consigo consultar por meio do e-book mesmo, e eu acabei devolvendo o livro e tal. Mas, assim, gente, é um livro muito bem escrito, você vê realmente que o autor, ele pesquisou bastante, e eu gostei muito de fazer essa leitura. Só não é apenas uma leitura que eu quero reler, mas sim, eu indico a leitura porque é um livro que te prende bastante. Para quem gosta do tema, então, para quem gosta de Dan Brown, vai gostar. Para quem gosta de uma investigação, uma coisa assim meio thriller e tal, como eu disse pra vocês, vai gostar bastante desse livro. Talvez também tenha sido influenciada pelas leituras que eu estivesse fazendo. Então minha régua estava bem alta, Memórias do Subsolo, Covardes e Trocas Macabras do Stephen King. Então, gente, a régua estava bem alta ali, então isso também impactou ali nesse grupo de leituras recentes. Então, pessoal, essas foram as últimas leituras que eu fiz. Tem outras em andamento, então vem em outro vídeo aqui falar com vocês leituras que estou em andamento. Então eu vou ver se eu trago um vídeo também agora de leituras em andamento, antes de trazer de leituras concluídas. Mas enquanto isso, deixa aqui nos comentários também o que vocês estão lendo, se vocês já leram alguma dessas obras, se ficaram com vontade de ler alguma delas, se já leram outras obras desses escritores, enfim, vamos conversar. Eu adoro trocar essas dicas com vocês, essas experiências. Então, quais leituras de vocês até agora, já desse ano aqui, mais chamou a atenção? Dessas que eu li, mas as que vocês estão lendo também. Sabe, aquele que vocês já falaram assim, nossa, essa aqui já entrou como favorito da vida. Já tem uma leitura aqui que te chamou tanta atenção dessa forma? Como vocês puderam ver desse grupo aqui, 2 delas foram favoritadas. 3 delas foram 5 estrelas, né, como Memórias do Subsolo, Trocas Macabras e Covardes. São livros 5 estrelas com certeza, e favoritei Covardes e Trocas Macabras. Memórias do Subsolo ainda estou naquela dúvida ainda, mas é um livro incrível. Então, realmente, estou muito feliz com essas minhas leituras, inclusive com o Conclave, de ter lido, gostei bastante da experiência, mas eu quero também ouvir vocês, tá bom, pessoal? Então, eu espero vocês nos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever, de usar os meus links, compartilhar esse vídeo repleto de dicas e de leituras excelentes, tá bom? Lembrando sempre que o vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo!